Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que Deus ele trabalha muito com as sombras. Nós olhamos para as sombras, situações que aconteceram no Antigo Testamento, situações que ocorreram na Antiga Aliança, nos mostrando que Deus tinha uma realidade para a Nova Aliança. As festas do Senhor, que eram celebradas na Antiga Aliança, por exemplo, eram sombras, e os tempos proféticos, que são os acontecimentos, as realidades para a Nova Aliança. Situações ou pessoas que eram sombras para mostrar as realidades na Nova Aliança. Por que eu estou falando isso? Porque nós devemos tomar muito cuidado com pessoas que estão fazendo o inverso. Eles pegam situações do futuro, tentando trazer como se o futuro fosse sombra para o passado. Por exemplo, uma vez uma pessoa ela escreveu aqui nos comentários que Adão e Eva eram sombras da igreja. Aí ele diz que quando Jesus voltar, Jesus volta como o segundo Adão. Queridos, olha que afirmação perigosíssima. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele veio como o segundo Adão, mas ele não vai voltar como o segundo Adão. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que Jesus foi o segundo Adão, está dizendo que ele veio como imagem de homem, e com essa imagem de homem, ele traz a restauração de toda a humanidade. Então, Adão, o primeiro Adão, era um homem, ele se corrompeu, pecou, aí Jesus Cristo vem como segundo Adão, ele vem como imagem de homem, e ele traz a restauração com a imagem de homem. É por isso que ele é chamado de segundo Adão. A pessoa que escreveu aqui nos comentários dizendo que Jesus, ele vai voltar, o segundo Adão vai voltar e a igreja é a segunda Eva, essa pessoa está fazendo o caminho inverso das figuras. Está pegando uma pessoa lá do passado, trazendo ela para o futuro, dizendo que a igreja é sombra do Adão que vai vir. Você consegue perceber que é muito perigoso você dizer isso? Por quê? Porque a igreja não volta como segunda Eva. Eva foi sombra da igreja. Eva foi sombra de uma igreja que estava corrompida e agora a igreja estará glorificada como as moradas do Altíssimo. Existem outras mensagens para falar a respeito da igreja. A igreja não é mais Eva. A igreja é Eva hoje porque está sendo restaurada de seus pecados, mas quando a igreja voltar com Jesus glorificada, ela não volta Jesus como segundo Adão e a igreja como Eva. Não podemos inverter as figuras. Jesus Cristo, ele não volta como segundo Adão, ele foi o segundo Adão. Jesus Cristo volta como o leão da tribo de Judá. Ele volta como o noivo, ele volta como o Senhor de toda a terra. Ele foi figura de Adão, ele não é mais. Então, nós precisamos observar que as figuras do passado apontam para as realidades do futuro e não o inverso. E eu estou falando isso justamente porque nós olhamos para a vida de Elias, um homem que foi usado de maneira tremenda no passado, e ele é uma figura da igreja, a igreja que terá a unção de Elias no final dos tempos, promovendo até algumas maravilhas que Elias promoveu, que o Espírito do Senhor através de Elias promoveu. Não esqueça disso. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele foi usado por Deus para que acontecesse ali a chuva. Elias, um homem fraco e falho como nós somos, mas ele era uma testemunha que estava diante do Senhor de toda a terra. Nós vamos hoje iniciar uma série a respeito de alguns acontecimentos que ocorreram com Elias. Elias, que era uma figura da igreja que estará no tempo do fim, uma igreja que foi usada uma igreja que será usada com poder e graça, uma igreja que foi conduzida ao deserto, uma igreja que estará despertando um povo que está escondido, que está dormindo, uma igreja que será usada com poder e graça, assim como Elias foi usado. Provavelmente essa série terá 2 ou 3 vídeos. Acompanhe a sequência dessa série, porque nós vamos estar falando a respeito de Elias e os 144 mil selados e escolhidos do Senhor, que é a igreja de Jesus Cristo para o tempo do fim. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, esse é um daqueles vídeos que nós precisamos fazer conexões com outras revelações, com outros estudos. Então, não esqueça de acessar os links aqui na descrição para você entender quem são as testemunhas do Senhor, para você entender que a igreja estará sendo levada para o deserto dos povos, para você entender que a igreja será convidada a estar diante do Senhor de toda a terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 11. A igreja será levada para ser os vigilantes. Existem revelações profundíssimas nos estudos que eu sempre deixo os links aqui na descrição.
Para você saber que Elias, ele foi um homem literal, um homem que foi usado com muito poder, com muita graça do Senhor aqui nessa terra, confrontando o sistema babilônico, presta atenção quando eu falo sistema babilônico, não é que Elias, ele confrontou literalmente. Quando eu falo sistema babilônico, eu estou falando a respeito de Jezabel. Irmão Paulo, Jezabel, ela não era uma rainha do sistema babilônico. Era sim, ela só não era literalmente. Eu estou falando de uma figura espiritual. Jezabel era a esposa de Acabe, eu sei de tudo isso. Mas o que você precisa entender é que Deus, ele usa as linguagens do Antigo Testamento, trazendo para nós entendermos que tudo aquilo que ocorreu lá eram situações que aconteciam. Que aconteciam apontando para a realidade. Então Elias, ele confrontou Jezabel, que era rainha, esposa de Acabe, que era rei de Israel, mas ele estava debaixo de um sistema espiritual babilônico. Jezabel é usada como figura, ela é uma figura da grande meretriz. Nós vamos ver ali a carta escrita à igreja de Tiatira, falando que aquela igreja estava tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, quando eu falar de sistema babilônico, não é porque eu não sei o que estava acontecendo com Elias, que época que Elias estava. Só que você precisa entender que o sistema babilônico, o sistema egípcio, que os povos antigos que oprimiram o povo de Israel são usados no Novo Testamento como figuras de linguagens, como figuras daquele sistema do anticristo que já está operando há milênios. Combinado então? Então Elias, que estava ali, sendo confrontado pela grande meretriz, por Jezabel, que tinha no corpo dela, que tinha no entendimento dela espíritos malignos, que estava ali debaixo de um sistema babilônico, que estava ali debaixo de um sistema assírio, que estava ali debaixo de sistemas de governos que exemplificam o sistema da besta. Era uma mulher maligna que estava ali oprimindo o povo de Deus. Agora, presta bastante atenção aqui. Elias, ele foi um profeta levantado com poder e graça, usado literalmente. Ele é a figura da igreja, e nós vamos ver até alguns teólogos confundindo, dizendo que as duas testemunhas do livro de Apocalipse, as duas testemunhas do Senhor são Elias e Moisés, pensam que são literalmente, que eles vão ressuscitar, quando na realidade não é nada disso. Mais uma vez, tem links na descrição que eu provo isso segundo a palavra de Deus, mas a unção de Elias e de Moisés estará sobre a igreja. A unção de Elias e Moisés estará sobre a igreja, as testemunhas do Senhor no final dos tempos. Quando as testemunhas estiverem profetizando, Deus estará dando ordem no toque das trombetas que algumas catástrofes aconteçam aqui nessa terra. Só que antes dessas catástrofes acontecerem, a igreja passará por um período de preparação. E quando eu estiver lendo aqui para você a respeito de Elias, eu quero que você entenda isso. Elias, ele é uma figura da igreja que estará sendo preparada para agir com poder e graça no período da grande tribulação. Elias é usado com poder e graça, e nós podemos usar a figura no princípio das dores. Elias, ele é usado com poder e graça no período da grande tribulação, e tem o período de preparação. Como diz Colossenses, como diz Hebreus, as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombras, eram semelhanças. E o que isso significa? Não significa que tudo o que aconteceu com Elias, a igreja vai viver. É apenas uma sombra, é apenas uma semelhança. Combinado? Então vai lá comigo, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler primeiro dos versículos 28 ao 40. E eu quero que você preste atenção aqui. Como eu falei, não é idêntico, é sombra, é semelhança. Mas você vai ver como Deus estará mais uma vez conduzindo a igreja, assim como ele conduziu o profeta Elias. O versículo 28 diz assim: E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Primeiro, esse versículo 28 eu estou lendo para você o momento em que os profetas de Baal estão diante de Elias. Você lembra daquele desafio? Deus dá a palavra a Elias dizendo: olha, vai chover. Avisa a Acabe que virá uma abundante chuva. E ali, antes de vir essa abundante chuva,
Elias confronta os profetas de Baal. Olha, o Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. O Deus que responder, esse será o Deus verdadeiro. Então ali, esse texto que está aí na tela que eu estou lendo para você, são os profetas de Baal se retalhando, são os profetas de Baal ali se afligindo, tentando encontrar uma resposta de Baal. Agora, como você conhece bem o texto, eles não obtiveram respostas. E aqui eu quero que você entenda muito bem, queridos, porque assim como Elias, ele viveu ali um período de falsos profetas, de religiões malignas, nós vamos viver e nós já estamos vivendo um período em que até adoração ao próprio Satanás já está acontecendo. Se situa bem comigo nesse texto no período que nós estamos vivendo. Você está assistindo shows, você está assistindo apresentações com o próprio Satanás sendo adorado. Já não é mais mensagem subliminar. As pessoas estão derramando sangue em shows, as pessoas estão adorando imagens do próprio Satanás, até a própria religião do satanismo está sendo colocada como uma religião e o Estado laico precisa respeitar, porque Satanás agora, ele entrou naquela questão da diversidade. Nós temos que respeitar até o satanista, mesmo ele servindo àquele que está destruindo o mundo. Nós estamos assistindo Satanás sendo adorado e nós estamos assistindo falsos profetas. Profetas do dinheiro, profetas que falam coisas lendo a palavra de Deus, mas na realidade não está cumprindo os princípios de Deus. Deturpação da palavra de Deus. Então, isso, Jesus Cristo falou que o princípio das dores e a grande tribulação seria marcado por este tempo. Falsos profetas e falsas religiões. Exatamente o confronto que Elias estava vivendo no tempo dele. Agora, esse versículo 28 nos ajuda a situar o momento em que o profeta Elias estava vivendo e o momento em que a igreja está vivendo hoje e continuará vivendo até o início da grande tribulação. Agora olha o versículo 29. Passando o meio-dia, e presta atenção aqui, que quando a Bíblia ela nos mostra um horário, um período, ela está dizendo que fiquem atentos, porque horários na palavra de Deus significam situações. Não são 12 as horas do dia, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós estamos falando de um período de trabalho. Meio-dia aqui, diferente da meia-noite, lembra que meia-noite representa o período mais escuro da história? Meio-dia representa o princípio das dores, que é a preparação que a igreja estará participando para entrar no período da grande tribulação. A igreja, assim como Elias, estará no período do princípio das dores, que é o período que nós estamos vivendo agora. Meses ou anos, eu não sei, meses ou anos que antecedem o período da grande que antecedem o período da grande tribulação. Jesus chama de o princípio das dores. O meio-dia aqui é o período de preparação, é o período que antecede a grande tribulação, que é representado pelo horário da meia-noite. Lembra a parábola das 10 virgens à meia-noite? Então, ao meio-dia, olha só, passado ao meio-dia, ou seja, passando este período, Elias ainda está diante dos profetas de Baal. Ele diz, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção. Primeira coisa, o horário aqui... segunda coisa, né? Segunda coisa, né? Primeira coisa, o horário do meio-dia. Segunda coisa, ele cita aqui o horário da oferta de manjares. Presta atenção, a oferta de manjares está falando o quê? Sobre alimentos que eram consagrados. A oferta de manjares eram alimentos preparados a partir do trigo, alimentos preparados com um líquido que era derramado sobre este alimento, o azeite que era colocado sobre aquele alimento. Eu não tenho tempo para falar disso, mas no cumprimento profético da festa de Pentecostes, presta atenção que é poderosíssimo isso. O cumprimento profético da festa de Pentecostes, que é o período que nós estamos vivendo, eu acabei de falar para você sobre o princípio das dores, nós estamos vivendo o princípio das dores, burburinhos de conflitos entre as nações, nós estamos vivendo o período profético da festa de Pentecostes, nós estamos vivendo o período profético da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes começou lá no primeiro derramar do Espírito Santo, o cumprimento profético, está indo até o período da grande tribulação, quando for derramada as últimas chuvas. Quando o texto está falando a respeito
do meio-dia e o horário da oferta de manjares, ele está falando que quando a igreja, ainda sem o revestimento das últimas chuvas, estiverem confrontando os falsos profetas, essa igreja estará sendo convidada, esse trigo que é a igreja estará sendo convidado a derramar azeite sobre esta cabeça, porque no cumprimento da festa de Pentecostes, os pães eram untados, as duas testemunhas já estão sendo preparadas no princípio das dores. Nós somos a oferta de manjares, nós somos as primícias. Queridos, é muito poderoso isso, lembra? A festa das primícias, ela acontecia e logo em seguida acontecia ali a festa de Pentecostes, as festas do Senhor sendo usadas nesse contexto de Elias para nos mostrar. Quando vocês estiverem confrontando as falsas religiões dos princípios das dores, os falsos profetas e essas entidades malignas que estão se levantando através de artistas, através de pessoas conhecidas, vocês serão as minhas ofertas de manjares, porque enquanto o maligno está se retalhando de um lado, preparando as suas testemunhas malignas, você, igreja do Senhor, se derrame como oferta de manjares. Poderoso isso, queridos. Agora, vai lá comigo no versículo... Continua no versículo 29, perdão. Ele diz assim: passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, até que você se prepare. Enquanto eles estão lá fazendo rituais malignos, você se prepare, você se coloque como uma oferta de manjares. E ele diz assim: porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Assim como na época de Elias, os profetas de Baal não podem exercer um poder maior do que você, igreja do Senhor. Então, vida de oração, vida de meditação e comunhão com os santos para que a igreja seja uma igreja forte, seja derramada como oferta de manjares, porque se a igreja estiver unida, não existe profeta de Baal, não existe consagração maligna que pode vencer a igreja de Jesus Cristo. Agora, vai lá comigo no versículo 30. Agora sim, versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Primeira coisa, Elias disse a todo o povo. Presta atenção aqui. Elias, ele é aquele que é usado para a restauração do povo de Deus. Quando o texto diz que Elias chama o povo, está falando a respeito daquelas testemunhas que vão estar chamando a igreja sonolenta, a igreja que está dormindo, a igreja que não acredita no poder de Deus, a igreja que não ora, dizendo: se ajuntem a nós. Cumprindo a palavra do profeta Zacarias. Você lembra das duas oliveiras, dos dois candeeiros que vão estar abastecendo o candelabro de azeite? É Elias chamando a igreja que está dormindo: ei, venha, se ajunte, porque as maravilhas de Deus vão acontecer. Nós vamos mostrar para os falsos profetas que o Deus verdadeiro tem muito mais poder do que esse Deus maligno, do que Satanás que tem usado pessoas. Elias chama o povo e disse: se ajunte a mim. Agora presta atenção, ele diz: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. O momento em que as 5 virgens prudentes são despertas, é este momento em que ele começa a chamar. Agora, Elias ainda não foi para o deserto. Elias começou a chamar. Grava bem isso. Nos textos a seguir eu vou te mostrar o momento em que Elias estará sendo conduzido para o deserto. Elias não foi conduzido para o deserto, mas Elias já está chamando o povo. Acordem, despertem, se achegue a mim. Inclusive, ele diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Você sabia que o altar do Senhor precisa ser restaurado nesse tempo que nós estamos vivendo hoje? Existem muitas pessoas que estão no erro e antes que se inicie a grande tribulação, Deus estará sacudindo essas pessoas para que elas se preparem para o conflito que virá, uma batalha espiritual de alto nível. A igreja estará sendo restaurada em seus 5 ministérios, o altar do Senhor será restaurado e os 5 ministérios funcionarão de maneira clara. Você vai ver um verdadeiro profeta, você vai ver um verdadeiro evangelista, você vai ver um verdadeiro apóstolo, você vai ver muitos verdadeiros pastores, você vai ver muitos verdadeiros mestres que ensinam a palavra. Os 5 ministérios registrados ali em Efésios capítulo 4, quando a igreja tiver com seu altar restaurado. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque o versículo 30 nos mostra, como figura, que a igreja estará sendo conduzida para restaurar esse altar. Agora,
A igreja será chamada, conduzida, porque as testemunhas do Senhor, Elias, agindo com poder e graça, estará acordando, estará gritando, primeiro estará gritando, convidando o povo para a restauração do altar. Então, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Mais uma vez, Jacó é citado aqui, e você precisa entender muito bem isso, queridos. Por quê? Porque o nome de Jacó ele é citado aqui, e os 12 patriarcas também, os filhos de Jacó. E o que isso significa? Significa que esta promessa, ela foi dada a Jacó. Em vídeos anteriores eu falei a respeito do ensino das duas casas de Israel e dessa bênção derramada, profetizada por Jacó, que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Só que é lindo você ver aqui, por quê? Porque ele toma as 12 pedras e ele mostra, presta atenção nisso, e ele mostra que esse altar será restaurado segundo as 12 tribos de Israel. E aqui entra, queridos, o título do vídeo, por quê? Porque se você ainda imagina que a restauração de Israel, o Israel que nós conhecemos literal, que é uma restauração especial, independente de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, significa que você não entendeu nada do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Grava bem isso que eu vou dizer aqui. Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. Esse é o feito mais importante. Agora, não foi só isso que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E quando eu falo só isso, eu não estou minimizando o sacrifício de Jesus. Eu estou falando só isso no sentido de uma única coisa. Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário para restaurar muitas coisas. Inclusive o povo dele, o sacerdócio real. Deus, ele vem e dá a palavra para o Israel na época de Moisés, dizendo: olha, vocês estão sendo constituídos como uma nação de reis e sacerdotes. Israel, eles andam em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Tem toda aquela história de Israel que você já sabe. Israel se desvia dos caminhos do Senhor. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para reativar o plano de Deus, porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Agora, o Israel não é aquele Israel literal, não é o Israel, não são os judeus. O Israel agora é o Israel da promessa. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário foi a restauração de Israel, mas o Israel espiritual. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, grava bem isso que eu vou te dizer. Porque é uma das revelações mais profundas do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele só pode ser compreendido se você entender o ensino das 7 festas do Senhor e se você entender o ensino das 2 casas de Israel. Se você olhar, lá está a descrição das 12 tribos, que são as 12 tribos seladas. As 12 tribos que foram seladas. Seladas para quê? As 12 tribos que representam o Israel da promessa. Alguns teólogos vão dizer que aquelas 12 tribos, que está lá em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, que são 144 mil selados, alguns vão dizer que essas 12 tribos são judeus, que já está sendo feito exames, que são judeus das 12 tribos de Israel, que serão selecionados para pregar a palavra de Deus no período da grande tribulação, enquanto a igreja estará no céu. Quando, na realidade, se você não entender o ensino das 2 casas de Israel, você não vai entender quem são os 144 mil selados. E é profundíssimo isso, queridos. Eu tenho vídeos aqui no canal falando a respeito de quem são. Quem são os 144 mil selados? Das 12, eu não vou dar detalhes, tá? Eu não vou dar detalhes, mas das 12 tribos de Israel, nós precisamos entender. Nós que somos da tribo de José e da tribo de Efraim, nós somos aqueles que foram restaurados, porque Jesus Cristo salvou os gentios através da tribo de Efraim. Eu não vou dar mais detalhes aqui. A tribo de Benjamim, que é citada lá no texto dos 144 mil, a tribo de Benjamim, ela vem por último. Por quê? Porque a tribo de Benjamim, ela representa a restauração dos judeus em Cristo Jesus. E também é uma outra parte profundíssima dessa mensagem, que eu vou deixar o link aqui na descrição, a respeito dos 144 mil selados. Agora, o texto de Elias está aí na tela. Você entende o porquê Elias restaurou
as 12 tribos, né? Na verdade, ele restaura o altar com um número, o altar segundo o nome das tribos dos filhos de Jacó, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é fundamentada na promessa que Deus deu a Jacó. Jacó profetizou que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está dizendo o seguinte: vocês que não eram povos, agora vocês são povo. Vocês que não são da família de Deus, agora vocês são da família de Deus. Vocês que não eram povo, vocês foram enxertados na família de Deus e agora vocês fazem parte de todo o Israel. E isso que eu acabei de citar está em Efésios e está em Romanos capítulo 11. Nós fazemos parte das 12 tribos de Israel, como o apóstolo Tiago escreve em sua carta. Tiago capítulo 1, versículo 1, e a carta é direcionada para as 12 tribos que estão na dispersão. Que 12 tribos são essas, queridos? Se as 12 tribos já não existiam mais na época dos apóstolos, porque Tiago sabia da promessa dada. Inclusive o próprio Tiago, em Atos capítulo 15, naquele concílio famosíssimo, ele fala a respeito dessa promessa, que a glória da segunda casa seria ainda maior. Então, queridos, nós vamos parar aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo aqui ele já ficou muito extenso, né? Existem muitas revelações nessa passagem, né? Nesse momento aqui que Elias está ali diante dos profetas de Baal. Você sabe muito bem de toda a história. Eu sugiro que você leia todo o capítulo 18 e o capítulo 19 de 1 Reis para estar aqui conectado com as revelações que eu estou falando aqui. Porque se você não ler 1 Reis 18 e 1 Reis 19, não conhecer a história de Elias e não saber o ensino das duas casas de Israel, essa linguagem aqui vai ser uma linguagem totalmente diferente para você. Esse texto que eu estou lendo aconteceu literalmente com Elias, mas é um texto profético para a igreja do tempo do fim. Nós finalizamos nesse versículo 31, né? Quando Elias está restaurando o altar do Senhor, e ele tem essa restauração como base, os filhos de Jacó, representado pelas 12 tribos de Israel, porque isso significa que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele que é a pedra fundamental, está mais uma vez restaurando o altar dele a partir das 12 tribos de Israel. É linda as revelações que estão contidas na palavra do Senhor através da vida de seus profetas. Bom, finalizamos aqui essa primeira parte. Não perca as próximas partes e, se necessário, assista aos vídeos 2, 3 vezes, porque Deus tem grandes coisas para falar ao seu coração e Deus tem grandes coisas a revelar para a igreja do tempo do fim. Fica comigo, nós vamos continuar esse vídeo. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e, como eu falei, eu te aguardo para as próximas meditações.